Oi, oi, entrando ao vivo. Boa noite, pessoal. Descansar, chegou a hora de dormir. Tô enroladinho igual a um sushi. Chegou a hora de ninar. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Hoje para mais uma live dando sequência ao nosso assunto do sono. Hoje trazendo uma vivência linda com a Ellen, né? Trazendo dicas aí para organizar essa nossa rotina de sono, para colher todos os benefícios que nós já viemos falando, né, na live passada. Muitas dicas, muitos toques. Vamos chegando. Boa noite, Surama, Aline, Fátima, a Gel na área, em solo brasileiro, finalmente. Aline, Valdete, boa noite, pessoal. Vamos chegando. Hoje a Ellen vai nos conduzir nas reflexões aqui com relação ao sono. Como a gente pode conduzir a nossa rotina de sono, trazer uma vivência bem interessante para a gente colocar em prática aí, já começar a colher os benefícios, né? Organizar a nossa rotina e colher os benefícios na nossa saúde. E vamos lá. Boa noite, Ellen. Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui. Entrar ao vivo. Vamos ver se deu certo. Meus amigos estão. Nossa, foi rápido! Boa noite! Boa noite! Boa noite, todo Chegando mundo. a nossa palestrante da noite. Vamos dar sequência aqui ao assunto do sono, trazendo as dicas, né, para a gente organizar essa rotina, colocar bons hábitos, né, trazer hábitos que enriquecem a nossa rotina de sono aí para a gente conseguir realmente descansar no nível que nosso corpo pede, né, repor todas as células, alcançar os benefícios que nós falamos na live passada, né, de restauração celular, colocar aí a máquina para ser revisada durante a noite, né, recuperar das células. Não sei se todos vocês acompanharam já o que nós trouxemos na live passada, né, então a gente falou muito dos ciclos do sono, das fases, né, a quantidade de horas que a gente precisa, né, para realmente ter o descanso necessário, chegar no nível que nosso corpo vá se restabelecendo durante essa rotina de sono, né? E aí lembrando, né, o que nós falamos na live passada. Então a gente não dorme para descansar unicamente. A gente dorme realmente para reparar todos os danos que a gente faz ao longo de uma rotina, né, do nosso dia a dia, da nossa correria, dos nossos hábitos, né? E aí hoje a Ellen traz para nós, então, algumas dicas para a gente colocar em prática, né, e realmente organizar o que não está adequado, né, para que a gente consiga realmente colher os melhores benefícios, ter uma rotina de sono agradável e realmente chegar nessa fase de restauração, né, de reparação das nossas células. Boa noite, Isso. Tem várias pessoas chegando aqui. Todo mundo entrando, sejam bem-vindos. Isso, Dione, Glauci, boa noite, Rosa. Se ficou alguém para trás, às vezes vai entrando, a gente vai perdendo ali. Boa noite para todo mundo que está aí acompanhando a gente, acompanhando mais uma vez, né, as nossas diquinhas aqui ao vivo. E vamos lá, dona Ellen. Hoje. E a diquinha bacana é, quem não assistiu a live de quinta-feira passada com a nossa mentora Sônia Espia, corre e assista depois dessa live. Essa aqui fica até o final, porque eu vou passar bastante dicas. Manda aviãozinho também para quem tá com problema aí, gente. A gente vai falar, assim, de um assunto que eu acho que quem nunca teve um momento na vida que não conseguiu, né, que teve uma noite de conflito aí, né, um sono desordenado. Ou aquela noite até que a gente dorme que nem uma pedra, mas a gente, quando levanta, a gente tá acabado. Ou seja, nós não tivemos um sono reparador. E é isso que a Soninha veio e trouxe pra gente lindamente, né, na live passada, mas a Gel não tá aqui.
Nós não estamos vendo, mas Ela energeticamente tá, ela tá com a mas gente. tá online, tá nos acompanhando Tá. aqui. E dentro desse processo do sono, a gente também vai falar. A gente vai falar um pouquinho dessa parte, né, do sono, melhorar a qualidade do sono, trazendo tudo isso que você trouxe. Tudo isso que você trouxe pra gente na live passada, né, Soninha? Mas vou juntar agora uma prática, né? Uma prática, um ritual, uma nova programação, aproveitando essa plasticidade, né? Que o nosso cérebro tem de a gente conseguir fazer essa reprogramação. Então, a gente vai aqui pontuar algumas coisas que é bem interessante. Então, fica até o final, porque tem muita coisa para falar. Gente, eu não sei nem... Vamos lá. Vamos lá. E, principalmente, eu quero falar para vocês que eu tô trazendo para vocês hoje são coisas que eu tive acesso, né, a essas informações, esses conhecimentos, e eu experimentei. E comigo funcionou. Quem teve, não sei se tem alguém aqui que me conhecia na minha época, né, onde eu tinha esses conflitos do sono, essas desordens do sono, o sono desregulado. Eu tinha uma mente, né, eu ainda tenho, a minha mente ela é acelerada. De todo mundo porque tá funcionando, e que bom que tá funcionando. Mas eu vim de um processo onde eu tinha uma falta eu não tinha realmente um sono reparador. Eu dormia e eu continuava vivendo o meu dia, eu continuava no trabalho, eu continuava nas atividades. E às vezes eu tinha momentos de insônia. E então, assim, eu fui testando quando eu cheguei à conclusão de que eu precisava olhar para isso, né? E eu só me atirei um momento em que eu tive com um médico, eu estava tendo muitas crises de enxaqueca, enfim. E aí ele falou assim, olha, toma um remedinho, você precisa de tomar uns remédios para ansiedade, para isso. E aí, quando eu me deparei, eu falei, não, eu não quero isso, eu quero descobrir uma forma sem tomar remédio, porque não era assim antes. Então, tem alguma coisa que me levou a ficar assim. Então, eu quero ir na raiz. E foi esse movimento que me fez ir juntando, né, buscando conhecimento, e aí eu fui experimentando. Então, assim, eu quero trazer para vocês a proposta de... Pode falar? Eu ia só comentar que é exatamente o que a gente já vem falando ao longo das lives, né? A gente não descarta o uso de medicamento, em alguns casos realmente é necessário, até fisiologicamente, teu corpo está com aquela necessidade, né, de suplementar alguma coisa, enfim. Mas independente de que você opte por esse caminho da medicação, é sempre importante você olhar para o que está por trás desse processo, né? Não aceitar como algo natural. Então, assim, a partir de agora eu tomo a medicação e tá tudo bem, voltei a dormir. Porque o sono que a gente adquire com a medicação não é o mesmo, né? Que é o mesmo nível de descanso, o mesmo nível de reparação celular que a gente alcança seguindo a rotina normal, né? Entrando no sono de forma fisiológica, né? O nosso corpo se equilibrando naturalmente. Então pode dar sequência a isso. Eu queria fazer esse parêntese aqui. Sim, mas essa é a nossa proposta, para isso que a gente está aqui. Você veio, trouxe todo um processo, né, tanto biológico como fisiológico, né, do funcionamento aí do sono. E aí agora eu vou pegar um gancho nisso e vou trazer um pouquinho também da questão energética, da preparação espiritual e entender o que é um sono de qualidade. Aonde é que começa isso? Então, nessa minha busca, né, para entender esse processo, eu fui entendendo, né, que o sono, para a gente ter um sono de qualidade, ele começa na manhã. Para mim, foi esse o movimento. Eu fui entendendo, eu tive que entender a importância de alguns movimentos e comportamentos que eu não estava tendo, e que no final do dia isso potencializava aquele sono desregulado, aquele sono insatisfatório, né? É perturbado mesmo, né? Uma perturbação do sono. Então, assim, eu tive que entender primeiro, eu fui buscando que quando nós fomos projetados, nós fomos programados, né? Lá na pré-história, a gente foi assim, a gente não tinha esse tanto de artifícios que a gente tem hoje, não tinha luz elétrica, então a gente tinha luz solar
E a gente, Deus foi lá e fez a gente bonitinho, né, para funcionar dentro desse sistema. A gente tem o sol, e aí quando o sol vem, mostra pra gente, olha, filha, é a hora de você ir pra luta, é a hora de trabalhar, é a hora de você fazer tudo que tem que fazer, porque daqui a pouco o sol vai baixar e é a hora de você descansar. Então era tudo, o mecanismo era esse simples. Eu tive que ir lá e fazer essa trilhazinha. E aí eu fui entendendo. Então, assim, com a vida que a gente tem hoje, a gente tem uma vida super agitada, enfim, a gente foi evoluindo, é tecnologia, um monte de coisa, e é a nossa vida, não tem como a gente querer viver naquela época, né? Durante um bom tempo ainda teve pessoas que conseguiram, né? No campo, né? Que dormia lá, acordava com as galinhas e dormia também com as galinhas, que ótimo, tinha o sistema imunológico mais reguladinho. Mas hoje acho que até no campo já tá bem difícil isso, porque a tecnologia ela já é a já nossa. Está... Isso já está no nosso cotidiano, independente, né? Então, assim, e aí eu fui fazendo uma historinha para mim, porque eu tive que fazer essa programação. É uma reprogramação, né? Eu por conta de um sistema desregulado, por conta de uma situação, de uma condição que nós temos hoje, né? De uma expansão, enfim, tudo, de um desenvolvimento tecnológico e tudo, a gente tem essa vida, ponto. Mas a minha programação foi aquela. E aí eu fui conversando comigo, e entra na questão do auto-amor, da autorresponsabilidade, aquilo que a Gel sempre traz pra gente, de ser boa mãe, né, de si mesma. Então, assim, de olhar e falar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso entender. E eu precisei de ter essa conversa comigo. Então, eu falei, imagina, o meu pensamento, né? O meu pensamento é, olha, Deus vem de manhã, o sol nasce, é como se Deus viesse e abrisse aquela janelinha e fala, filha, vai pra vida. Todo amoroso. Ele deu o sol, toda a potência, todos os estímulos. Nós temos sensores no nosso corpo que percebe esse movimento do sol e aí faz toda um movimento, né? Que a Soninha, você me corrige, porque você que domina essa área, eu nem me aprofundei nisso. Mas eu fui entendendo assim, tô sendo bem da forma que eu entendi há muito tempo atrás. Então, assim, Deus vem e manda esse solzinho, ele dá, as nossas pupilas captam, manda para o nosso cérebro, olha, é hora de ir para a vida, filha, então vamos. E aí, ainda que eu estivesse dormindo com cortina fechada, sem luz, sem nada, com tudo que a gente tem hoje de conforto, eu precisei de entender que eu precisava de ter um esforço de fazer um movimento. E aí eu fui entendendo também, porque à medida que eu fui fazendo eu fui experimentando, eu fui aumentando a minha sensibilidade. E a minha sensibilidade para perceber o quanto que é importante você acordar de manhã e olhar para o sol, receber o sol no rosto. Ainda que você não se ponha fora de casa, mas só por você olhar o visual, mandar esse comando para o seu cérebro é fundamental. E aí você consegue dar esse start, né? Produzir na produção do cortisoide, que vai começar todo o mecanismo do corpo funcionando, falando, agora é hora da gente ir para a luta, é hora da gente trabalhar, agora é hora de acordar. Ainda que eu esteja com sono quando eu faço isso. Né? E aí exatamente. Desculpa te interromper. Não, o ideal seria realmente que a gente conseguisse acordar com a luz do sol, né? Que a gente tivesse algum mecanismo para que você vede totalmente a luz na hora de dormir. O problema é que hoje a gente tem muita, assim, iluminação externa, que às vezes bate na janela, e aí uma simples cortina não resolve, então você precisa colocar um blackout. Aí quando o sol nasce, você já não percebe, mas ainda assim o ambiente sempre fica um pouco mais claro, né? E a mínima percepção de que já existe essa claridade no ambiente já é suficiente para o nosso sistema hormonal acordar. E aí a gente começa a elevar a produção de cortisol para preparar esse dia, né? Para realmente ir para ação. Exatamente. Pode prosseguir aí. E aí eu eu entendi esse movimento, o quanto que era importante, experimentei e vi a diferença que fazia. Mesmo que eu fechasse a cortina e dormisse no escurinho, porque eu tinha dificuldade para dormir, então a gente fica desesperado, a gente quer dormir, né? A gente entra numa luta, né, ali.
Então, mas eu entendi que eu precisava partir de algum ponto. Quando eu entendi que começava no início do dia, eu fazia o esforço, eu botava o despertador, ainda que tivesse tudo escuro, eu levantava e abria a janela. Eu me mudei de casa por uma necessidade de ter uma janela onde eu abrisse e conseguisse ver o sol e ver a natureza. E isso faz total diferença. Hoje eu consigo ver da minha janela o sol todo dia nascendo. E às vezes eu pergunto, você acorda muito cedo? Acordo. Porque eu entendi que o acordar cedo é muito importante para o funcionamento do intestino. Porque sempre eu também tinha, por conta dessa desregulação, um intestino muito preso. E a Soninha já fez live de intestino, vocês podem voltar lá e entender, tá vendo? Mas aí eu fui entendendo esse processo, isso foi fazendo bem, porque eu acordo de manhã, o intestino funciona, eu dou aquele start no meu corpo, eu faço a minha ancoragem e eu vou para o dia. Então, assim, eu tenho uma disposição, eu começo a obrigar o meu organismo a entrar numa programação mais ideal, né? Com mais qualidade. Uhum. Aí eu fui entendendo que no decorrer do dia a gente vai ter esse pico dos hormônios, essa coisa toda que você trouxe pra gente na live passada, lindamente, e que à tardinha o sol vai baixando. E é importante também a gente ter esse contato, porque na hora que esse contato é como se a gente estivesse dando um comando pro corpo e fala assim, olha, pô, agora é hora de desacelerar. Porque daqui a pouco a gente precisa descansar. Aquilo que lá, né, que os homens das cavernas faziam, né, que tinham exposto, né, a luz do sol. Nós não temos. E aí o que eu fiz? Eu faço a mesma coisa. Dou uma olhadinha pela janela, pego aquela penumbrinha, né, é quase uma cromoterapia, né? Você vai vendo o avermelhado e depois vai ficando escurecido. Aquilo ali já basta para você dar um comando. É claro que você trazendo isso para a consciência, você vai se posicionando e de fato dar o comando. É energético também, é consciência, mas também é posicionamento. Você faz isso e aí você vai vendo essas diferenças. O movimento que isso, o resultado disso, como que isso vai modificando? Aí fui buscando, fui entendendo sobre alimentação, sobre não consumir café, sobre não consumir coisas estimulantes, comidas pesadas. Você trouxe lindamente também na live. Eu fui juntando tudo isso, e eu tomo cuidado. Eu adoro café, mas eu só tomo café na parte da manhã, que é a hora de dar o start. À tarde eu não tomo. Quando vou tomar alguma coisa, eu dou preferência para tomar um chá mais calmante. Então, assim, mas eu gosto do café. Eu sei que não me faz bem. Se eu fizer isso, eu vou colher isso no meio da noite. Ou talvez eu nem pegue no sono. Eu lembro do que eu passei. Então, é autorresponsabilidade. Então, assim, nesse movimento todo, é um movimento muito da consciência, de você entender, experimentar e ver o seu corpo reagindo, né, a esse movimento. Então, assim, a minha intenção mesmo, quando eu tô trazendo esse lado do comecinho, é pra meio que falar, olha, gente, vai ter que experimentar, é um processo, é uma reprogramação. Não é fazer o ritual um dia e eu vou dormir feito um anjo, feito um bebezinho, que nem os bebês também são condicionados, a gente vai treinando, a gente vai botando ali, bota um ambiente, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, de como preparar o ambiente para poder dormir. Isso tudo vai reverberando nesse posicionamento do teu organismo entender que é hora de dormir. Então, assim, começou para mim no início do dia, depois à tarde, esse momento é muito importante, lógico, cuidando da alimentação, enfim. E aí, o que acontece? Eu fui listando aqui um passo a passo, baseado nas minhas experiências. Pode falar. Antes só da gente entrar, eu só queria puxar um pouquinho o gancho do que você falou há pouco, né, em relação ao intestino funcionar melhor, né? Para você, acordar cedo tem essa associação, né? Eu, por um tempo na minha vida, também tinha problema no funcionamento do intestino, e aí um dia um médico me falou sobre a importância da gente ter uma rotina, inclusive em relação ao intestino, né? Então, ter aquele horário, porque você também educa o seu corpo a funcionar daquela forma.
Mas aí eu acho interessante, porque assim, nessas pesquisas do sono e tudo mais, a gente achou um conteúdo com relação à medicina chinesa, né? Então, para a medicina chinesa, cada órgão do nosso corpo tem um horário, que seria o horário de pleno funcionamento. E aí, curiosamente, o horário do intestino grosso é às 6 da manhã. Então, teoricamente, seria o horário que ele está mais preparado para exercer todas as funções dele. Então, por isso que é tão comum, né, a gente ter esse desejo matinal quando a gente tem essa disciplina de acordar cedo, de entrar já na rotina. Então, muitas vezes é mais fácil que o intestino funcione bem nesse horário, né? E aí, depois tem os outros órgãos, se houver oportunidade, a gente fala mais um pouquinho desses horários noturnos do sono. Sim, Mas e eu só queria lembrando aproveitar que esse gancho para trazer isso, né? E lembrando que, assim, como você disse lá no início da live, o sono reparador, ele não é só porque você descansou, é porque você conseguiu transmutar emoções, toxinas, energias que você veio juntando, acumulando da sua experiência ao longo do dia. Então, existe esse reloginho biológico que ele vai... cada órgão vai funcionando ali, vai transmutando, porque cada órgão está relacionado com uma emoção, e aí depois isso vai sendo eliminado, né? Aquilo que ficou bom, Exato. A gente vai fazendo aquela seleção. Aquilo que é bom para mim, que me serve, eu guardo. Aquilo que não é, eu não guardo. Eu absorvo e aquilo eu dispenso. E aí o intestino, ele faz isso. Se eu durmo, eu fico guardando isso. E aí eu causo todo... Então, um problema, né? Desregula tudo. Quer completar? Exatamente. Não, só estou olhando aqui os comentários, né? A Kelly comentou, é preciso querer fazer a mudança de comportamento para ter a qualidade de vida desejada. É exatamente isso, né? À medida em que você vai percebendo, quando você olha para a causa e não para o efeito colateral, né? Não para o sintoma como o principal, mas assim, o que está por trás desse sintoma? Você ganha condições de fazer as mudanças necessárias. Porque aí eu começo a perceber, opa, mas peraí, né, o meu intestino não está funcionando, então peraí, por quê? O que é que eu estou retendo? Ou qual é a emoção que está sendo aprisionada aqui que eu não consigo soltar? Ou é o meu ritmo que eu não estou obedecendo, não estou me observando, me percebendo, né? Aí a gente consegue realmente fazer os movimentos necessários e adequar o que está fora do eixo, né? A Gel colocou também tudo é um processo, né? A gente vai realmente entrando nesse ritmo. É um processo... Pode falar. Não, tem um comentário aqui também dizendo que é uma conexão com os ciclos da natureza. E é exatamente isso, né? A gente percebendo a nossa natureza e o que a natureza nos ensina em relação a esses ciclos. Esse é um ponto que eu quero frisar. Apesar de hoje a gente já não viver naquelas condições nas quais a gente foi programados lá há muito tempo atrás, dos tempos de hoje, então assim, agora é assumir a responsabilidade. Olha, a gente já tá no furo do cocô, o negócio já tá todo desregulado. Mas eu tenho que ter a responsabilidade de cuidar de mim, de fazer o que eu puder fazer, senão eu vou ficar dependente a vida toda. Então assim, existe. Ou eu vou ficar a vida toda tendo porque assim, uma noite de sono reparadora, ela é benéfica para N coisas. É humor, é envelhecimento, né? Envelhecimento precoce, porque quando você não consegue fazer o ciclo do sono, então você fica ali ativa, né? As células passam por um processo de oxidação mais acelerado, então envelhece mais rápido. Então, sim, é questão do emagrecimento, né? Do controle do peso. Então, sim, fora que por trás de tudo isso estão as emoções, tá? A craca toda que a gente está juntando. Então, assim, é hora de eu bater o pé e falar, eu preciso cuidar de mim. E foi o que eu fiz. Então, e é o que eu estou sugerindo para vocês. Cuidem de vocês, sejam bons pais e boas mães, né? Repetida que é a fala da Gel. E aí, eu fui fazendo nessas minhas percepções, eu também fui percebendo que quando eu acordava depois das 7 horas da manhã, eu não me sentia, eu não conseguia produzir. Por quê? Eu acordava extremamente estressada, porque o cortisol já tinha levantado, eu não tinha queimado, não tinha feito nada. E aí eu tava estressada, tipo,
com uma energia, mas eu já tava atrasada e aquilo fazia uma confusão e eu ficava ali inerte, tipo, meu dia não valia nada. Então eu percebi que mesmo que eu levante, ainda que eu levante um pouco com sono, às 7 da manhã ou às 6, eu gosto de levantar antes das 6. Mas vamos botar, né, enfim, antes das 7, eu acordo com sono, quando eu faço esse movimento do sol, eu dou, pronto, passou. Então é um teste. Então, assim, desperta e flui. E aí flui, você faz tudo que tem de fazer. E com tudo isso, eu fui traçando um mecanismo. Por quê? O nosso cérebro, ele gosta de comodidade, ele acostuma, ele não gosta de gastar energia. Então, assim, é como se eu fizesse, boa virginiana que sou, né, metódica, eu fiz um mecanismo. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer igual. Estou dizendo que vocês podem pegar um ponto ou outro, ou até fazer tudo e experimentar. Eu creio que vai ajudar vocês bastante. E eu fui desenvolvendo isso, essa responsabilidade com a parte da manhã, com o fim da tarde. Agora, é fato, a maioria das pessoas que estão aqui, a gente trabalha até tarde. E aqui, tem 4 lâmpadas aqui na minha frente. Mais a tela do celular. Como é que eu vou dar o comando de hora de dormir para o meu corpo aqui, para os meus sensores? Eu desenvolvi um outro movimento. Não, né? A gente tem que fazer as adaptações e cada um vai fazer para o seu momento. A questão é você entender a autorresponsabilidade e ir experimentando aquilo que vai funcionar para você e ir fazendo essa reprogramação, que tem jeito, né? Que tem jeito. Então, eu entendi assim, suponhamos que você chega em casa, você termina o seu trabalho às 9 horas. É fundamental que você vá conversando com você, falando, olha, vamos encerrar. Tá chegando a hora de encerrar o dia, vamos finalizar o dia. Então, assim, é interessante que você evite o celular, né? Eu sei que às vezes eu tenho o hábito de responder muitas mensagens no final do dia, mas evitar, assim, sempre que puder. Não tô dizendo, não pode. É tudo adaptado. É importante você chegar em casa, ter fazer tudo que tem que fazer. Quem tem filho, quem tem casa, quem é chefe de família, enfim, tem mais responsabilidade. Então, faça o que tem que fazer, olha para as crianças, olha a janta, enfim, faça o que tem que fazer. E tira pelo menos 30 minutinhos para você. 30 minutos para você fazer todo esse movimento, o ritual. Que eu chamo de ritual do sono, virou ritual do sono. Todo esse movimento, esse passo a passo, que ele vai te dar uma qualidade de sono bem melhor. Que é o quê? Finalizou o seu dia? De novo, eu finalizei o meu dia e agora eu vou para o meu momento do sono. Já dei o nome, ritual do sono. Pronto, vou para o meu ritual do sono. O que eu tenho que fazer? Eu aconselho que as pessoas... que vocês deem uma olhada e certifiquem que você está encerrando o dia. Igual quando a gente está na empresa, a gente não bate cartão, a gente não fecha o escritório, a gente desliga daquilo ali. Então, assim, corre o olho na casa. Certifica que a porta está fechada, que a janela está trancada, que as crianças estão na cama. Olha as responsabilidades, porque é fundamental isso, gente. Não tem, você prepara, deita e lembra. Será que eu tranquei a porta? Será que eu tranquei a janela? Aí você levanta assustado ou faz um barulho, alguma coisa. Será que as crianças estão cobertas? Aí o que acontece? Eu ligo de novo todo o meu processador aqui. Aí eu vou querer checar isso, aquilo, outro. Então, assim, esse movimento de traçar essa rotinazinha, que não precisa de ser engessada, mas de traçar isso, olha, eu vou checar aqui, tá tudo bem, e agora eu vou para o meu quarto. E aí que começa o mais importante. Quando a gente vai para o quarto, a primeira coisa que faz, que deu muito certo para mim, arruma sua cama. Arruma sua cama e já vai falando, estou arrumando a cama porque agora eu estou me preparando para dormir. Tá tudo ok lá fora, tá tudo organizado, porta trancada, arruma sua cama. A cama tem que ser, gente, confortável.
confortável. Eu não tô falando luxuosa, não, mas uma cama confortável. Uma cama limpa, uma cama com um travesseiro que não vai te dar torcicolo, que não vai te machucar. Enfim, uma cama confortável. E quando eu falo confortável, que eu falo limpa, não é só porque ela tá cheirosa, não. Eu tô falando limpa de energia também. Porque às vezes você teve uma noite anterior de insônia, ficou fritando na cama de um lado para o outro, ou teve uma febre, ou discutiu com o marido, com a esposa, enfim, aquela energia está impregnada na sua cama. Então, uma dica que eu dou: troque sua cama. Faça um processo de limpeza nela, não sei, aí vocês podem adaptar para aquilo que ressoa com você. Você gosta de incenso? Eu gosto de botar no quarto quando eu sinto que o meu quarto tá, ou que eu tive uma febre, que eu tive uma enxaqueca, alguma coisa assim, que eu senti que eu tive uma noite perturbada, limpinha e cheirosa, isso mesmo, Gel. Então, assim, eu gosto de botar um mantra. Ou eu boto um mantra, que eu gosto muito do mantra Kodosh, Kodosh, Kodosh. Quem fez a oração de Arcanjo Miguel, no final eu sempre colocava. Esse mantra eu sinto uma frequência muito elevada nele, eu sinto que limpa. Ou eu coloco uma oração do Pai Nosso em aramaico e deixo ressoando enquanto eu vou terminar de providenciar, fazer a minha rotina do sono. E aquilo fica ressoando ali, eu sinto que tá limpando, porque a minha intenção é que limpe, eu boto uma roupa de cama limpinha. Eu vou checar a luz. O outro ponto importante, a luz do quarto. Dica que eu dou. Pessoal, quem puder, arrume uma luminária com uma luz mais amarelinha ou aqueles dimming que regula a intensidade da luz. Isso, para quem tem dificuldade de dormir, faz muita diferença. Você já bota uma luzinha ali baixinha, já vai dando um comando. Agora a gente está reduzindo aqui, desacelerando, vamos dormir daqui a pouco. Nada de celular, nada de computador. Cama não é lugar de computador, cama não é lugar de assistir televisão. A frequência vai ficar ali. Televisão, computador, celular são portais energéticos. Eles estão ali frequenciando a energia daquilo, da notícia, da informação que você está levando. Vai ficar na sua cama, vai sujar tudo de novo, vai ficar nas paredes. Então, assim, do ponto de vista energético é muito importante. Essas coisas têm que ficar do lado de fora do quarto, tá? Então, assim, tem gente que dorme? Tem gente que dorme. Mas quem tem dificuldade de dormir, isso pode ser o motivo da sua dificuldade de dormir. Então, deixa fora do quarto. Cama é lugar de... Seu cérebro tem que entender, a cama é lugar de dormir, de descansar. E para aqueles que são casados e tudo, de ter sua intimidade. Tem que entender isso. Não é lugar de ficar comendo, não é lugar de trabalhar, não é lugar de estudar, não é. Quer fazer isso, arruma outro lugar. Então, esse é um outro ponto. É a luz. Depois, você vai verificar, vai tomar o seu banho, né? Vai tomar o seu banho, porque a gente tem que limpar as energias que a gente vem trazendo ao longo do dia. Tá tudo na roupa da gente. Você foi na rua, você brigou, sua roupa tá com aquilo ali. Você vai tomar o seu banho. Um banho que não seja nem frio, nem muito quente, porque o nosso corpo precisa de uma temperatura agradável, né? Pra gente conseguir relaxar. Então, o banho frio acaba despertando, né? Então não é legal, realmente. Isso. Um chazinho também, um calmante ajuda. Você pode fazer um chazinho, deixa ele ali enquanto você toma o banho, no final você toma. Mas não é bom também tomar muito, porque senão depois vai levantar, vai ser acordado para fazer xixi. Então, assim, essas coisas você tem que ir se adaptando. E você vai tomar o seu banho. E quando você sair, tomou um banho, vestiu um pijama limpinho, a cama tá ok, a luz tá ok, tá tudo ok. Você vai sentar na cama e vai fazer sua ancoragem. Sentado. A ancoragem que eu falo, gente, é porque a gente não trabalha com cunho religioso. Então, sua oração, você vai finalizar o seu dia agora, energeticamente, você vai conversar com Deus, com o Criador, com o Divino, e vai entregar o seu dia. E aí, eu aconselho que você não deite, porque deitado corre o risco de você até dormir. E se você dormir, você não vai preparar energeticamente, espiritualmente, vai fazer o preparo que precisa fazer, que é uma das partes mais importantes do que tudo isso que eu vim falando. Do sol de manhã, da luzinha, da caminha limpinha. É a parte mais importante. Então, assim,
é você fazer esse fechamento do seu dia. É muito importante, né? Quem é terapeuta aqui faz o alfa, se põe se põe, né, a serviço da espiritualidade, de luz, né? Porque a gente fala tanto espiritualidade, mas todos os espíritos, mas de luz, porque a gente entende que nesse momento, se você dormir e não conseguir fazer isso, isso também pode ser um motivo da sua dificuldade, da falta da qualidade do sono reparador. Por quê? Porque se você não faz essa limpeza, não transmuta, né, não entrega e não transmuta essas experiências do dia, né, tudo aquilo que você viveu, que te impactou, a mente vai trazer, ele vai continuar lidando com aquilo. E dependendo da frequência que for, né? E dependendo da frequência que for, você vai entrar nessa frequência. Ah, eu tô dormindo com raiva do meu chefe, ou briguei com a esposa, ou discuti no trânsito, não importa o que é. Eu levo isso para mim, nesse momento do sono, eu vou dormir numa frequência muito densa. E a gente, para quem a gente, dentro da que você trouxe na live passada, dos estágios do sono, são 4, né, Soninha? Dá uma recapitulada aí pra gente. Vamos lá, né? A gente tem, na verdade, são 5 fases, né? Mas depois que a primeira só acontece uma vez e depois vai repetindo ciclos de 4, né? Então, a primeira é só aquele momento de serenar, que é um momento ali de 10 a 30 minutos. Aí desliguei, comecei realmente a alternância entre as fases do sono, né? E aí ali em cima tinha um comentário, eu não achei agora de quem que era, né? Mas comentando assim a importância do sono para a memória, o quanto fortalece a memória. E aí nós falamos lá na live passada, né? Então, na terceira fase de sono é que acontece a consolidação das memórias. Então, por isso que é tão importante. E aí eu ia só reforçar essa questão da importância da entrega, né? Dessa entrega do dia que você colocou. Porque é exatamente o que você falou. Então, ao invés do meu cérebro fazer aquele desligamento e entrar na segunda fase do sono, eu fico ali na primeira fase reprocessando aquilo, né? Revivendo o que aconteceu naquele dia. Então, o dormir é realmente... não à toa tem a conotação de morte, né? É a morte de um dia, é o encerramento de um dia. A gente precisa realmente fazer esse balanço do dia. Estou fechando tudo que aconteceu aqui. O que eu pude resolver, eu fiz. O que eu não pude resolver, eu vou resolver amanhã. E aí você dá o comando para o seu cérebro realmente fazer esse desligamento. Eu posso me entregar a esse processo de sono com liberdade. Exatamente. Né? E é justamente por isso que eu dou a dica de fazer todo esse movimento sentado. Porque se você deita e não consegue finalizar, porque às vezes o cansaço bate, você vai entrar nessa onda e não vai conseguir ter todos esses ciclos, toda essa reparação, toda essa desintoxicação daquilo. Então, aquilo que você viveu vai ficar reverberando, você vai ficar com a mente agitada. Era o que acontecia comigo, eu estava trabalhando. Às vezes eu ficava ali, ó. Sabe? Eu levava o filho na escola, eu estava atendendo e a minha mente estava ali. E aí eu não conseguia... a única fase da minha vida que eu realmente tive problemas para dormir, eu sou uma pessoa que dorme fácil, assim, não tenho muito problema. Mas na fase em que eu ocupava uma função um pouco maior e tinha muitas pessoas sob a minha responsabilidade, muitos problemas para serem resolvidos no dia a dia... Então, assim, eu trabalhava e eu voltava para casa pensando naqueles problemas e eu dormia sem fechar o dia. Então, eu continuava pensando como eu ia resolver no outro dia, qual era a providência, para quem eu precisava ligar, o que eu precisava fazer. E aí eu passava a noite nesse processo. Acordava, às vezes, de madrugada, pensando nisso. Então, realmente, como é importante a gente fazer esse fechamento e dizer, não, o dia acabou. O que deu para fazer hoje eu fiz, o que eu não fiz, estou encerrando por aqui, né? E não é só isso, né? Esse movimento, às vezes a gente dorme, tem pessoas que dormem muito bem. Eu também já tive umas fases de dormir bem, assim, de bater na cama e dormir. Só que eu não estava tendo esse sono reparador ainda, porque eu não fazia essa ancoragem. Essa última parte agora que é uma das mais importantes. Por quê?
Porque quando a gente está dormindo, existe dentro desses ciclos do sono, né? Um momento do sono mais profundo, é um momento em que o nosso corpo, e isso é qualquer um de nós, que está aqui encarnadinho dentro de um corpo, né, humano, quando a gente entra nessa fase desse sono profundo, o nosso corpo, ele descansa, ele fica, e o nosso corpo espiritual, ele vai e ele se desacopla ali para poder... ele continua as atividades dele no astral. Então, é por isso que eu tinha há pouco tempo, agora há pouco atrás, eu falei que a gente faz uma ancoragem, a gente se põe a serviço da espiritualidade de luz para a gente poder trabalhar. Isso é muito importante para a gente poder trabalhar, para a gente poder acessar mais da nossa sabedoria divina, mais se conectar com nossa centelha divina, com o nosso eu superior. Então, assim, é um momento extremamente importante. E por isso que eu falo para vocês, façam sentado, porque sentado é a garantia de que você vai conseguir entrar nesse processo, elevar a sua frequência e fechar o seu dia. Que eu faço da seguinte forma. Vou falar para vocês como é que eu faço. Já é 8, a gente já está estourando tempo e eu ainda nem fiz a dinâmica. Gente, parece que o processo é longo por causa da explicação. Na prática, é muito rapidinho. É muito rapidinho. Esse processo de ancoragem, você faz ele com, sei lá, 10, 15 minutos. E vai depender do seu dia e da sua disposição. Porque às vezes a gente vai estar mais conectado, eu tô querendo ficar aqui, tô me sentindo bem. Enfim, isso aí, o termômetro, ele é individual, ele é de cada um. Mas eu tenho um processo que é o seguinte, eu me sento, boto meus pés no chão, numa posição confortável, é tudo muito simples, gente, é tudo muito simples, mas entender esse mecanismo é que é o X da questão, é que é o segredo do sucesso, de ter um sono de qualidade. Eu faço, quando eu me conecto, eu faço um alfa, né? Eu entro num processo meditativo e aí depois eu entro num processo de elevar a minha frequência com uma frequência de gratidão. Eu não começo a fazer conversar, né, com Deus, com o divino, com o Criador, falando do meu dia, lembrando, me ajudar a resolver isso que eu deixei de fazer, que eu deixei em aberto, que não sei o quê. A primeira coisa que a gente precisa aprender é assim, eu preciso elevar a minha frequência, porque é só assim que eu vou chegar. E eu preciso de ter um direcionamento. Então, se tudo é na intenção, o exercício que eu faço é, primeiro eu levo a atenção no centro do meu coração e imagino um ponto de luz azul. Esse ponto de luz azul, eu vou trabalhando a minha respiração. Porque se eu tô num processo de medo, de raiva, de ansiedade, de qualquer coisa, frequência que seja mais densa, a única forma que eu vou me trazer pro eixo é pela respiração. Então, eu preciso de fazer esse controle da respiração. E eu preciso de estar sentada. Porque senão eu vou acabar dormindo. Se eu tô nessa frequência, às vezes eu durmo e depois acordo no meio da noite e não durmo mais e não tenho um sono reparador. Então, assim, eu vou entrando nesse processo de gratidão. Eu preciso elevar a minha frequência. Então, primeiro eu tenho que direcionar. Com quem que eu quero falar? Com quem que eu quero falar? Conversa tem que ter direção. Carta tem que ter destinatário. Então, você tem que, né, você tá mandando um recado, tem que ter um destinatário. Então, eu traço tudo, gente, é o coração. O coração é o caminho. Eu traço um tubo de luz dourado, me conectando o meu coração até o Criador, seja Deus, divino, aquilo que você entende como a sua forma de conexão. Você vai imaginar esse tubo. E dentro dessa conexão, você vai começar... eu rebobino o meu dia. Eu vou lá na hora que eu acordei. Eu vou lá na hora que eu acordei e começo a observar. Eu não vou ficar pensando no que eu vivi. No que deu certo, nem no que deu errado. Eu vou eu vou rebobinar e vou passar só os pontos. Porque isso vai ajudar eu a fixar minha memória e vai ajudar eu a trabalhar a gratidão. Porque eu vou lá e eu vou lembrar primeiro. Ellen, tá? Cada um vai ter o seu ponto aí. Eu lembro que eu abri os olhos.
que eu posso enxergar, então eu agradeço pelos olhos que eu tenho, que me permite trabalhar. Então, assim, eu agradeço pelos meus olhos, eu agradeço pelos meus pés que vão me levar para onde eu preciso ir, pelas minhas mãos, agradeço pela minha saúde. Primeiro, eu vou agradecer tudo que eu percebo em mim, porque a gente precisa de aprender a perceber, né? Dar valor às coisas que a gente tem. E esse exercício, no início, você vai perceber o X número de coisas. À medida que a gente vai fazendo isso, porque eu tenho isso como um ritual todo dia. Eu não durmo sem fazer isso. Às vezes maior, às vezes menor, mas eu não durmo sem fazer isso. É um estilo de vida. É igual a gente acordar, fazer o alfa, fazer a nossa harmonização e ir trabalhar. É a mesma coisa, o fechamento do dia. Então, eu faço esse movimento e começo a perceber. Quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai expandindo a nossa percepção de gratidão. Então, eu vou, e nisso eu continuo focado, respirando, levando a atenção no centro do meu peito, eu vou imaginando essa luz crescendo, formando um campo energético de gratidão. E ele vai crescendo, tomando o meu corpo, meu ambiente, e eu vou agradecendo. Aí você vai agradecendo por tudo. Pelo ar que eu tô respirando, pelos meus dentes, pelo cabelo, não sei. Agradeça. Aquilo que você sentir, que você tiver percepção para agradecer. Segunda parte, que é importante, expandir essa gratidão. Aí eu começo a expandir para o meu externo. Aí eu vou agradecer pelo meu filho, pela saúde do meu filho, pela minha casa, pelo conforto da minha casa, pela água, pelo chuveiro, pela energia, pelo professor do meu filho, pela escola, pelos vizinhos, pelo condomínio, pelo sei lá, pelo porteiro, pela empresa, meu trabalho. E aí vocês vão fazendo isso. Gente, aí é vocês com Deus. E aí a percepção de cada um. Quanto mais gratidão, mais expansão você tem. E você vai expandindo essa luz. E aí você vai pro seu bairro, pro seu trabalho, pra sua cidade, pro seu estado. E vai imaginando. Porque a intenção é que faz toda a diferença. É um campo energético. E você vai crescendo isso até o planeta. Agradece pela natureza, pelos bichinhos e vai indo. Agradeça, mas tem que agradecer e sentir essa frequência. Quando você sentir que esse azul tá grande, que você tá com o coração bem cheio de gratidão, você vai começar a direcionar, doar. Você vai doar essa gratidão. Como que eu vou fazer isso? Eu vou direcionar essa frequência azul, essa gratidão que eu criei, que eu expandi, e você vai começar a doar isso. Você vai expandir toda essa gratidão para os hospitais, né? Sei lá, as pessoas que estão enfermas, regiões que estão em conflito, em guerra. A gente teve Petrópolis agora que sofreu uma enchente, as pessoas, e vai mentalizar. A gente tem que mentalizar e sentir. Eu estou doando todo esse amor, toda essa gratidão que eu consegui construir, que eu consegui frequenciar, eu dou isso. Aí você doa. Você doa e, sei lá, um mendigo, sei lá na guerra, na Líbia, não sei, vá doando. Quando você fizer isso e chegar nesse ponto, você realmente você tá numa frequência mais elevada. Você vai mentalizar esse tubo que conecta o seu coração, passando pelos seus chakras superiores, seu mental superior, até lá no divino, depois do seu coração, um tubo descendo, passando pelos seus chakras inferiores, te conectando ao coração da Terra. Você está fazendo uma boa ancoragem. A gente já está terminando, tá? E aí, quando você fizer isso, você vai imaginar, e aí você vai virar para Deus e vai falar, olha, eu estou aqui em gratidão, expressando o meu desejo de acessar mais da fonte divina, mais da sabedoria divina, mais da criatividade divina, mais do poder divino, mais do amor divino que já habita dentro de mim, que eu ainda não acessei, para eu continuar no meu projeto de vida. E nesse momento é que você vai se pôr a serviço dos seres de luz para trabalhar nas colônias astrais, para você aprender. Então, me ponho a serviço, mas eu também quero aprender, quero entender dos meus processos, dos meus desafios, o que eu preciso. Aí você está pronto também para pedir recursos para que você continue no seu projeto de vida, na sua missão de vida. Por quê? Se eu peço recursos,
o universo há de prover tudo aquilo que você precisa, seja carro para você poder fazer o seu trabalho, seja, enfim, seja as coisas materiais, seja, enfim, é abundância e prosperidade. Esse é o ponto. Você, nesse momento, vai estar nessa frequência, abundância, prosperidade e expansão. Se põe a serviço. E aí, quando você sentir, e vai conversando com a espiritualidade, você vai falando o seu coração, você já está na frequência mais elevada. Quando você finalizar isso, você vai pedir, né? Você pede a proteção dos anjos, de Arcanjo Miguel, não sei, a seres de luz que você se conecta. E vai pedir para eles o quê? Cuidar do seu corpo enquanto você vai fazer esse trabalho. Que você tenha um sono reparador. Que você tenha sonhos lúcidos, sonhos que vão te trazer informações, clareza, sabedoria para lidar com os seus desafios, para que você continue aqui, né, manifestando, né, a sua centelha divina, enfim. Então, esse processo, e aí você vai imaginar o seu corpinho lá em cima da cama, com aquela luz, todo protegido, e você vai entregar. Agora, eu estou pronto para ir. Quando eu falo eu estou pronto para ir, o meu corpo está seguro, a minha cabeça já finalizou o meu dia, porque eu rebobinei lá, eu agradeci. Nesse momento também você agradece pelas suas conquistas do dia, enfim, mas não é para ficar pensando, o que eu vou fazer para resolver isso? Nossa, eu preciso de pensar, eu preciso de arrumar uma solução para esse problema. Não é isso, porque senão você ativa o seu cérebro, você está entregando o seu dia, está entregando a intenção na mão do Criador, o seu corpo está sendo nutrido pela Mãe Terra, pelos anjos, vão ficar protegendo o seu corpo, e você se desliga. Eu estou pronto, agora eu vou dormir. Pronto, deita, bota os pés para cima, deita, se cobre, se ajeita e simplesmente leva atenção para o seu peito e fica vendo esse pontinho e vai respirando. Respira profundo, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, solta. Você vai adormecer que nem um anjo e vai fazer todo o ciclo do sono inteirinho e vai acordar feliz. E uma dica, se quiser, já mentaliza, meu Deus, eu quero acordar às 7h35 da manhã. Você vai acordar às 7h35, você vai programando tanto, que não tem quando a gente fala assim, eu tenho que acordar para um compromisso, eu fico com aquilo na cabeça, e às vezes você acorda antes do despertador. Você 5 minutos antes do despertador. E exatamente, você já pode fazer isso, você vai educando. Isso é usar o poder e a sabedoria divina que existe dentro de nós. Todas as forças, todas as potências. Então, assim, cuidar desse entendimento, lá do comecinho que a gente veio falando, até esse finalzinho do energético e do espiritual, você está protegendo, entendendo, se entregando, saindo da ansiedade, da falta de preocupação. Sentir na hora dessa última conversa com Deus, você vai e fala com Ele, olha, que os meus sonhos me tragam respostas para o meu próximo dia, para eu poder continuar do ponto que eu deixei, mas agora eu estou me desligando, porque à noite você não vai resolver nada, você só vai gastar energia, cansar o seu corpo, e no outro dia vai acordar um bagaço, e a chance de você fazer as coisas é mínima, é zero, né? Porque o pouco da energia que te sobrou, ela não foi reparada, né? O seu corpo não liberou as toxinas, então tem aquele processo de cada órgão, né, que você trouxe aí pra gente da medicina chinesa, que funciona, que tem os períodos dele, se você quiser falar um pouquinho mais. Já vamos falar. A Valdete comentou aqui, ó, Ellen, posso fazer em outro lugar sem ser na cama? Você sabe que você vinha falando, eu já pensei exatamente isso. Falei, eu não posso fazer na cama, porque se eu sentar na cama eu não consigo colocar os pés no chão. Eu não alcanço. Então precisa ser em outro lugar no meu caso, né? Mas é muito da intenção, né? É muito mais do que o lugar físico. É muito mais o exercício de fazer esse fechamento, né? O importante desse processo, igual eu falei, esse é o jeito que eu moldei, que deu certo para mim. O interessante é que vocês experimentem, entendam o mecanismo e vão experimentando. Por quê? Eu entendi que deitado não dá, porque eu acabava dormindo. No meio do meu processo lá, eu já estava dormindo. Às vezes eu acordava. Se tiver muito cansada, né, realmente não consegue. Eu não lembrava. Ou eu ficava acordando durante a noite para terminar e dormir de novo. Então eu ficava a noite toda no meu processo de agradecimento. Eu não conseguia acessar. Não conseguia fechar. E aí eu ficava
de manhã cansada, porque realmente eu não tive um sono contínuo, um sono picado, um sono preocupado em terminar minhas orações, enfim. Entende como que é a mente da gente? Então, faça em outro lugar. Se você sentir, tem um cantinho, faça em outro lugar. Melhor ainda, o importante é você conseguir se manter, fazer o processo todo sem dormir. Porque aí você vai estar entregando. Então, esse é o X da questão. Essa é a receitinha, entende? Assim, eu falo, dentro disso também, vocês podem acrescentar outras coisas. Tem as pessoas que usam algumas experiências, botam um copo com sal. Eu ia até comentar aqui, ó. A Valdete até pergunta assim, penso que tem que ser no quarto para que a energia fique ali. Mas é a sua intenção, né? Você pode, mesmo estando fisicamente em outro cômodo, direcionar a energia, a tua intenção para que aquele ambiente do quarto esteja preparado para você. E aí eu lembrei, né, você trazendo essa questão de outros rituais, minha mãe sempre teve a prática de acender uma vela à noite antes de dormir. Então ela ia fazer as orações dela e acendia a vela lá para o anjinho da guarda, enfim, né, para as entidades que ela acreditava e que tinha essa frequência, essa energia, né? Então era o ritual noturno dela. Necessariamente ela ia e acendia a velhinha antes de dormir. Já tinha o altarzinho dela, o cantinho onde ela fazia isso. Era fora do quarto, sempre foi fora do quarto, até para não ficar uma vela acesa dentro do quarto, né? Mas trazendo só uma outra possibilidade dentro do mesmo ritual, então não necessariamente você precisa fazer tudo isso dentro do quarto, na cama, né? Mas é esse procedimento de fechar o seu dia, fazer o balanço, né, do que eu tenho a agradecer, de tudo que eu passei, para que você realmente consiga encerrar, né, com leveza e desligar o teu mecanismo ao longo da noite. Assim, esse processo eu desenvolvi assim. Hoje eu não faço tudo isso. Não faço, porque hoje eu já consegui educar, né? Já consegui ter essa reprogramação. Isso, assim, mas no começo, quando eu eu fui fazendo passo a passo para eu poder fazer esse processo de reprogramação, de educação. E aí eu fui vendo que a qualidade do sono foi melhorando, a qualidade do meu dia foi melhorando, o meu humor foi melhorando, enfim, tudo foi melhorando. Então, assim, não estou dizendo, tem que fazer assim, e se eu deixar de fazer uma coisinha, não vai dar certo. Tudo é intenção, de repente você nem precisa fazer isso. Se você já tem o hábito de manter uma cama limpa, você não precisa de preocupar com a cama. Você não tem dificuldade com luz, eu durmo até com a luz acesa. Você não vai ter essa preocupação aí, né? Mais uma dica em relação à cama, né? Assim, às vezes, assim, tua cama está limpa, energeticamente talvez tenha algo. É muito usado também aquelas aguinhas de lençol. Às vezes você pode preparar uma com um óleo essencial de lavanda, que já traz um aroma que induz ao sono, né? Que acalma o teu sistema. Traz essa frequência energética também de serenidade. Então você pode usar isso como uma forma de limpeza, em que quando você aplica nos seus lençóis, você mentaliza que está limpando todo o resíduo energético, está preparando aquele ambiente para o sono, né? Então, a Kelly colocou, energia não tem tempo e nem espaço, né? Precisamos da intenção. Então é exatamente isso. Exatamente. É o que você coloca ali. Não adianta limpar tudo e depois for dormir, não fizer, né, na frequência discutindo com o marido na briga. Cama, né? Vai chegar na metade do sono, o corpinho fica, você vai lá dar porrada no chefe, no cara que você discutiu no sinal, no marido, na esposa, nos filhos, sei lá em quem que você estava brigando, com o pai, com a mãe. E aí, no outro dia, acorda e todo lenhado também. Então, assim, um ritual que eu dei esse nome, mas, assim, é um processinho para entender que existe, que tem que dar atenção desde o acordar até a hora do dormir. Então, assim, esse processo, talvez em algum desses pontos, você está cometendo alguma falha. E isso está repercutindo na qualidade do seu sono. Então, é cada um olhar para si. De repente, não precisa de fazer isso tudo e adaptar aquilo. Mas eu tenho certeza que alguma coisa que você estiver fazendo aí errado, você conseguir
tomar essa responsabilidade, esse impulso, esse posicionamento de falar, olha, eu quero resolver isso, eu quero experimentar e eu quero voltar para o sono que eu mereço ter, porque nós merecemos, né? Então, assim, e fazer, né? Se comprometer e fazer. Dá certo, é igual dieta dá certo, mas a gente tem que se comprometer e fazer, senão não vai rolar, Não. né? Pode comprar remedinho? Pode, vai tomar remedinho e emagrece, mas engorda de novo. Então, quando eu crio o hábito, aquilo é meu, né? É ganho meu, né? É uma sabedoria, né? É uma sabedoria, porque as experiências, elas são a nossa sabedoria. Então, tudo aquilo que eu É experimentei, isso aí. eu sei que dá certo, né? Diferente de conhecimento, né? Informação. Eu ouvi falar que é bom, mas se eu não ponho em prática, se eu não experimento, é só Não. uma informação, um conhecimento. Então, é diferente. Conhecimento é diferente de sabedoria. Sabedoria vem das experiências. Aquilo que eu vivi, eu posso falar para você hoje que para mim deu certo. Então, Funciona, né? funciona. E é aí. isso. Vamos! A Daiane tinha comentado ali antes, né, a questão da alimentação. A alimentação é bem importante também estar atento dentro desse ritual, né? Mas nós falamos disso na outra live. Então, não sei se você já não viu ainda, vai lá, tem um monte de outras dicas também que a gente trouxe para melhorar a qualidade do sono, pontos que podem estar impactando, né, para que você chegue. Então, hoje é realmente o fechamento. Então, observando todos aqueles pontos que nós trouxemos na outra live, a tua saúde está em equilíbrio, né? Você está olhando para as suas emoções e tudo mais. E ainda assim estou em desequilíbrio, não estou dando conta de fechar esse dia com leveza, adote o ritual. Então, vamos trazer esse hábito aí para realmente ir fechando o dia com qualidade e conseguir entrar nessa intensidade de sono que nosso corpo precisa, né? Nessa qualidade do sono que realmente repara, que traz esse equilíbrio para o nosso corpo, né? Eu vou falar bem rapidinho aqui da questão dos horários, né? Dos horários noturnos só da medicina chinesa. Então, lembrando, eu não sou especialista em medicina chinesa, sou uma curiosa, né, do tema, porque tem muita coisa alinhada com o que eu já conheço da nova medicina germânica. Então, assim, a gente percebe que tudo tem uma lógica por trás e tem muita coisa que a gente pode trazer de outros conhecimentos e ir agregando, né, no que a gente já tem conhecimento. Então, falando um pouquinho dos horários, né, a gente tem no período noturno, então, no ciclo de 11 a 1 da manhã, seria o momento da vesícula. Então, é o momento em que a tua vesícula está fechando o dia. Então, nesse momento, você está processando as emoções associadas à vesícula. Aí, lembrando, nós falamos lá atrás, né, na live sobre a raiva. Então, a raiva que pega o estômago, a raivinha que pega o fígado, a raivinha que pega o estômago, a raiva que pega o fígado e a raivona que pega a vesícula. Então, é o momento realmente de fechar essas raivonas aí e finalizar. Então, de 11 a 1 da manhã. Então, pega a vesícula e pega o coração também. Então, são os momentos de fechamento de todas as emoções associadas e fisicamente desse órgão também entrar na fase de reparação, de restauração, de soltar o que precisa soltar, de ajustar o que precisa ser ajustado. De 1 a 3 da manhã entra no ciclo fígado, intestino delgado, né? Então, é o momento de absorção ali no intestino delgado. O fígado está trabalhando, né, no processamento ali, e aí a gente olha um pouco para as emoções que estão associadas a isso também, nós já falamos também em outra live um pouquinho sobre isso. E aí de 3 a 5 da manhã é o momento do pulmão e bexiga. Então, assim, até nós falamos lá atrás do acordar às 3 da manhã, né? Além das fases do sono, tem também essa questão do pulmão. Então, quando você está com algum medo inconsciente, ou quando você tem, e aí está associado ao que eu falei lá atrás, né? Então, assim, eu estou em estado de alerta. Aquela questão da presa, o sentido arcaico, né? Que acorda para se defender, para observar se tem alguma coisa entrando no seu território, enfim, né? Então, é esse horário das 3 da manhã que começa esse ciclo, né? De despertar os medos, de querer proteger o território, preciso estar atento, eu preciso observar. Então, se você está com esse tipo de emoção represada, você provavelmente vai ter dificuldade de dormir nesse período. Então, tudo está ligado a tudo, né? A gente começa a perceber o quanto o nosso campo emocional influencia no funcionamento dos nossos órgãos
e o quanto o bom funcionamento dos nossos órgãos ajuda a equilibrar as emoções. Então, o ser humano é realmente um ser holístico, né? A gente precisa olhar para todos os campos, para todos os aspectos, para que a gente tenha essa qualidade de vida e consiga manter tudo em equilíbrio. Antes ali, pode falar. Eu ia falar da questão do 3 horas da manhã, do acordar às 3 horas da manhã. Né, que todo mundo aí sempre pergunta, inclusive na outra live, acho que alguém perguntou, não sei se tocaram, se foi você. Vou tentar ser bem rapidamente. Assim, essa questão do acordar entre 3 e 5 horas da manhã é justamente esse horário que a Soninha acabou de trazer pra gente, o horário do pulmão. Então, é o momento em que o seu pulmão está recebendo toda a carga energética, fazendo toda a transmutação. Então, toda a energia do seu corpo está ali. O seu corpo, e é o momento, e esse momento, esse período também é um momento onde a gente está naquele sono profundo. Então, o nosso corpo é o momento do desacoplamento, do desdobramento. É essa hora que a gente vai para o trabalho. O nosso corpo, ele fica aqui com um mínimo de energia. Então, como é que você falou, Soninha, lá no começo? É como se estivesse morrendo para dormir? Como se dormir para morrer? Sim, que dormir é realmente... É uma associação que a gente faz, né? O sono eterno. É quando a pessoa morre. Mas cada noite de sono é realmente uma pequena morte. Você finaliza um dia, finaliza um ciclo, você entrega aquilo para você ser uma nova pessoa no dia seguinte, para você se renovar. Exatamente. Isso a nível celular, a nível, enfim, né? Energético, então, trazendo agora para essa questão, nesse momento é a hora que a gente faz esse movimento de deixa o meu corpo aqui descansando, o sistema está todo transmutando as energias, as informações, a questão da memória, a questão das emoções, de tudo que eu vivi. O meu espírito, ele desacopla e vai trabalhar no astral. O nosso corpo, ele fica aqui ligado por um fio de prata. Então, ele fica ali quase que morrendo. Então, para eu conseguir chegar nesse processo, já é o último estágio do sono, é o mais profundo, né? Eu tenho que ter feito toda essa ancoragem, porque se eu estou numa frequência muito densa, eu não vou conseguir me conectar com os seres de luz. E aí é perigoso, porque aí a hora que eu volto da luta, eu volto abafada, porque o seu corpo tá ali por um fiozinho, todo com o mínimo de energia possível. E é a hora que a gente está transitando justamente tristeza, a dor, essas emoções que você trouxe. E aí, por que eles falam? A espiritualidade está querendo falar com você. Porque você está precisando de se conectar, de se ancorar, de fazer esse movimento, de finalizar o seu dia, de entregar. Às vezes você não consegue entrar nesse sono profundo porque você está com bloqueios. Tá ali, porque quero pensar, porque eu quero resolver esse problema. Entende? Entrega na mão de Deus. Dorme. E no outro dia a gente começa tudo de novo fortalecido. Então, não é que tem espírito querendo falar com você. Não é. É para você se conectar com a sua espiritualidade. Então, o ideal é você levanta, senta na cama ou em um outro lugar, se conecta e vai dormir de novo. De repente, você ainda consegue fazer um ciclo de sono aí até a hora de você se levantar para ir trabalhar. Mas essa é a importância, é porque você não está conseguindo completar e nem fazer essa reparação espiritual, inclusive, de ir lá acessar novas informações, de se conectar com o seu eu superior, enfim. Porque nessas viagens astrais, a gente busca muita informação porque a gente tem que fazer aqui no outro dia. Às vezes a gente fala assim, nossa, em sonho eu tive uma resposta, eu tive um direcionamento, porque fiz tudo bonitinho. Tirou 10 na Exatamente. Prova, né? O Conrado colocou ali, né, que ele se coloca numa casa de campo. Tem que olhar um pouquinho assim, qual é a associação da casa de campo para você, né? Foi talvez uma forma figurada que ele encontrou de fazer esse desdobramento, né? Mas o ritual todo é de encerramento do dia, de fechamento. E aí, assim, teria que olhar um pouquinho para o que está por trás dessa casa de campo também, né? Por que essa necessidade de ir para a casa de campo? Né? Então, se for na associação dele, ele imaginar que lá é um lugar onde ele sente um prazer, uma frequência mais elevada, ele se sente conectado, vai vibrar no corpo dele um bem-estar, tudo bem. Pode até ser, aí, né? Acho exatamente. Porque o importante é a gente trazer essa elevação da frequência, da gratidão, exato. do amor.
né, da alegria, essa coisa, não dormir Essas nunca, obrigado. associações, né? Exato, exato. Exatamente. E aí é muito pessoal, assim, antes eu vi a Kelly comentando ali, né, que para ela o dia nublado não é tão feliz. E aí, assim, às vezes tem alguma memória por trás desse dia nublado que traz essa sensação de não ser tão feliz, né? Então, independente de qual seja o ambiente que você cria, é importante olhar para qual a frequência que aquilo traz para você, como você se sente, né, naquele ambiente, como a Ellen colocou ali. Se traz essa sensação de realização, de alegria, de paz, né? Se você consegue se conectar com essa frequência quando você se põe nesse ambiente, cumpre com o objetivo, né? Consegue trazer o que precisa para fechar ali o ritualzinho e realmente começar todo o processo de agradecimento, de entrega, né? De distribuição dessa frequência que vai te conectar realmente com o seu divino, para que você consiga cumprir o seu propósito. E tem uma outra dica ainda, se você acordou, né, nos horários daqueles órgãos, dá uma olhadinha, porque são um tipo de emoção que você não está conseguindo transmutar. Entre 11 e 1 hora, acho que é vesícula, né, que você falou? Isso, Soninha? Vamos lá. Então, de 11 a 1, vesícula e coração. Isso aí. Então, de 11 a 1, que emoções que eu não estou transmutando, né? Que estão ligados a esse órgão, exatamente. De 1 a 3, fígado e intestino delgado, né? As mágoas, raivas acumuladas, falta de perdão, né? Nós já fizemos uma live falando só de perdão. E daí de 3 a 5, pulmão e bexiga, né? Então a frequência do medo, do que é que eu estou com medo, o que é que está ameaçando o meu território, por que eu estou com medo dessa ameaça ao meu território. Então o horário também tem esse simbolismo, né? Então dá para olhar para isso, sim. Quando se torna corriqueiro esse acordar. Acho que exageramos no horário, vamos encerrando por aqui. Então, agradecendo, Ellen, a entrega, as dicas, né, e essa tua amorosidade toda em passar o teu ritual, que nos conecta, né, com esse divino, com essa frequência, e ajuda realmente nesse processo de entrar aí no ciclo do sono. Agradecendo todo o pessoal aí que acompanhou a live. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Passo a palavra a você, Ellen. Pois então, gente, foi lindo, como sempre, é sempre muito bom, né, Soninha? A gente estar aqui, vendo as meninas aí, a gente poder passar um pouquinho dos conhecimentos que a gente tem, da sabedoria, porque alguns a gente tem muita experiência, então eu trago como sabedoria, e que vocês façam uso, que vocês experimentem e que tomem essa autonomia de experimentar e conhecer o processo de vocês, o que faz bem para vocês, ter esse caminhar também independente. Olha, eu vou fazer isso. Isso eu fiz, todo mundo pode fazer. Determinação, foco. E isso, cuidar, autorresponsabilidade, cuidem de você, auto-valor, auto-amor, é um carinho, enfim. E no final o resultado é muito bom, né? Gratidão. Acho que a gente não tem tempo para fazer a meditação, né? Mas eu deixo, a gente faz essa meditação. Vai ficar para a próxima live. A gente faz num outro momento. Acho que se fazendo um passo a passo, acho que dá para as pessoas entenderem. Os 4 passos do ritual. Agradecer, expandir, depois doar e depois pedir, né? Não é o pedir pedinte, é o pedir de direcionamento, de acessar melhor essa informação. Beijo. É isso aí. Gratidão. Gente, beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.